foi escolhido este tema e nós estamos crendo que ninguém vai impedir o que Deus tem para esta igreja, para cada um de nós. E através da sua oração, o Senhor tem muito mais para nós. Amém? Para esta cidade, para este país, certo? Enfim, irmãos, nosso Deus é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos ler mais uma vez, irmãos? Mais duas vezes, né? Todos nós juntos. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Esperando eu, quem o impedirá? Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Os irmãos querem ler mais outra vez? Vamos ler mais uma vez? Amém? Gostoso, né, irmãos? Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ei, Jesus bom. Vamos orar, né, irmãos? Soberano Deus, Pai da eternidade, nesse momento, nós queremos apresentar esses pedidos de orações. Jesus abençoe grandemente as nossas irmãs que estão aí nessa faixa etária do cansaço, como a sua própria palavra diz. Deus da vitória e da graça. Senhor, esses pedidos de orações que foram manifestados aqui nessa noite, nós oramos suplicando a cura, suplicando a solução do problema, suplicando que a bênção de Deus possa estar, meu Deus, na vida dos seus filhos. Jesus, venha socorrê-las, venha, meu Senhor, abençoá-los de uma fórmula maravilhosa, dando-lhes saúde, curando e libertando. Papai querido, papai amado, nesse momento, Pai, esta igreja ora, esta igreja apresenta todas estas necessidades em tuas mãos. Senhor, famílias enlutadas, pessoas que estão tristes, angustiadas, meu Deus, venha, Senhor, alegrar, confortar e ajudar. Papai, tudo isto nós te pedimos, que seja feito, meu Pai, tudo para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus e meu Pai, que nós possamos testificar a resposta da oração desta igreja, porque operando o Senhor, quem vai impedir? Ninguém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a obra de Deus não para, não é? Não para, irmãos. Pode vir o que vier, mas a obra de Deus continua. E os irmãos já observaram que às vezes um para, mas Deus levanta outro. Às vezes alguém pensa assim, não quero ter compromisso com nada não. Tem problema. Tem problema. Deus coloca o outro no lugar. A obra de Deus não para, irmãos. Sempre o nosso Deus, Ele está cuidando. Agora o problema é de quem para. Porque a Bíblia fala assim, que cada um dará conta de si a Deus. E eu não sei qual versículo que está escrito. Cada joelho vai dobrar diante de Deus, irmãos. Quando você lê a história de Daniel, que Deus, quando Daniel termina aquela campanha de oração, que o anjo vai conversar com Daniel. O anjo é usado por Deus. O anjo, na fala de Deus, Deus fala com Daniel. Para Daniel ir até o fim. E Daniel selar os livros, porque os livros vão ser abertos
para o último dia, o dia final do julgamento. E cada livro, irmãos, tem uma função. Livro da vida, livro dos nomes. Quando você estuda esse assunto, quando chega no livro do julgamento, está escrito, irmãos, cada joelho vai dobrar e diante de Deus para prestar conta do que fez. E o texto fala bem claro acerca disso aí, irmãos. Então eu costumo dizer o seguinte: procuro fazer a minha parte. E o conselho que eu lhe dou é esse: irmãos, faça a sua parte. Na parábola dos 5 talentos, nós vamos observar, irmãos, o que aconteceu ali. Aquilo ali é para a gente aprender alguma coisa. Alguém recebe talentos, mas não coloca em prática, né? Foi o que aconteceu com aquele que recebeu 1 talento. E ele não importou, né? E quando o dono da seara, quando o dono chegou para ver o resultado, cada um teve que prestar conta. Infelizmente, aquele que recebeu 1 talento citou várias desculpas, né? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do senhor, a hora que o senhor vir. O senhor é muito rigoroso. Peguei e enterrei lá. E quantos, meus irmãos, que arrumam tantas desculpas, não é verdade, irmãos? Os irmãos são conhecedores da Bíblia. Os irmãos lembram lá no Jardim do Éden o que aconteceu quando a Eva pecou, quando Adão pecou. Uma das primeiras coisas que eles usaram no seu argumento foram essas palavras: ah, Senhor, a serpente veio aqui e me enganou. O marido, por sua vez, a mulher que o Senhor me deu aqui, ela me enganou. Então, irmãos, essas desculpas, elas têm lá do Jardim do Éden. E isso vem proliferando, né? E muitas vezes, muitos, né? Eles não vêm por causa disso, por causa daquilo, mas um texto da Bíblia fala bem claro: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que nós passamos tantas lutas na nossa casa. Analisamos, fazemos algumas avaliações e chegamos nessa conclusão: meu Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não venço. Mas se você estudar um pouco da história de Jesus no seu ministério, quando ele estava com os seus irmãos, os próprios irmãos de Jesus falaram: se você quiser que o seu nome seja bem falado aí, você tem que sair daqui, porque daqui você não vai conseguir nada. Irmãos, já pararam para pensar numa situação dessa? Os próprios irmãos rejeitar, porque eles não tinham o evangelho no coração, eles não tinham uma transformação. Aliás, eles nem não sabiam o que era o seu próprio irmão Jesus. Então, o nosso Deus, irmãos, ele enfrentou situações complicadas, mas ele venceu, aleluia. E nós temos certeza, irmãos, que se nós estivermos olhando para ele, nós vamos vencer, porque o nosso compromisso é com ele. Irmãos, não é uma vez nem duas, são muitas e muitas vezes. Nós chegamos em casa, olhamos no relógio, e eu falo para a Fátima: bem, Jesus está vendo a hora que nós estamos chegando em casa. E diante de Deus, bem, não passa nada. Eu cito isso, irmãos, porque contigo também acontece. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes você faz algumas avaliações, chega na sua casa, você fala assim: graças a Deus, Jesus me deu pelo menos uma oportunidade para mim ir na igreja hoje. Não falei nada, não testifiquei nada, não falei nada. Jesus, só cheguei lá e te pedi. Mas eu fui na igreja. E você alegra com isso, não é verdade, irmãos?
A gente pede até perdão. Jesus, me perdoe. Tive oportunidade, não falei nada, não contei nenhuma benção. Tem misericórdia, Jesus. Mas eu ainda estive lá. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu creio que quando terminar esse culto, eu vou embora feliz e alegre, porque Jesus está aqui. E eu vejo no rosto da igreja, Jesus na sua vida. Aleluia! Eu vejo o Espírito Santo no seu rosto, porque você é de Jesus e Jesus tem cuidado de ti, tem cuidado de nós. Glória a Deus! Mas eu quero dizer para os irmãos, a hora que terminar o culto, eu vou embora feliz. Porque Jesus me deu uma oportunidade, que quando eu entrei aqui, veio um moço e perguntou para mim algumas coisas, e eu respondi para ele dentro da Bíblia, e ele falou, pastor, muito obrigado, eu vou embora aqui porque eu estou com pressa. Jesus me deu a oportunidade para dizer para ele, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando ele fosse deitar, ele falasse com Deus, e Deus ia ouvir ele, e ele ia ter uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de bênção, uma noite de sono. O Espírito Santo está encarregado em fazer alguma coisa na vida daquele moço que chegou aqui hoje. Então, querida igreja, aquilo que Deus te confiou, faça com alegria. Não olhe para os obstáculos, não. Não. Faça aquilo que Jesus te confiou, né? Aquilo que Jesus fez você entender que você tem uma chamada. E você deve fazer, faça com alegria, porque sem dúvida, vale a pena, compensa. Aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo para nós nesta noite, amém? Graças a Deus, né? Nosso irmão Ismael tem pão para dar para nós aqui, então... Irmãos da paz do Senhor, hoje o segundo dia da nossa campanha, né? Domingo, até domingo eu estava tão preocupado para ver quem ia pregar, e eu sempre escalo, às vezes vem irmãos, eu coloco no coração e Deus entra em contato, dá tudo certinho. Mas eu comecei, de uns tempos para cá, eu estou começando, não que eu estou ficando tão espiritual, mas eu estou perguntando para Deus quem que o Senhor quer. E falei, Jesus, fala quem que o Senhor quer. O Senhor falou o tema, né, então? Aí, domingo, eu estava aqui, e eu falei, Jesus, quem é que vai pregar? Quem é que vai pregar? E o Espírito de Deus falou, chama a Núbia. Falei, então, cheguei na Núbia, falei, Núbia, se vira nos 30, quem mandou não foi eu, nem estou te convidando, o Senhor que mandou, você vai dar os seus pulos. Aí, resultado, e hoje ela está aqui, para a glória do Senhor. Esses dias, irmãos, eu estou notando, Deus está tratando comigo. Por quê? Tem uma época que você está no sopro de Deus, e a gente não gosta de ser tratado, sabe, irmão? Ninguém gosta de ser tratado, mas eu estou notando que Deus está... Tudo que eu estou planejando não está dando certo. Por que eu estou falando isso? Eu percebi que até nós, Deus fala de uma maneira tão simples. Às vezes nós estamos fora do ponto, irmãos. E tudo fora do ponto, um carro fora do ponto não funciona. O doce fora do ponto não funciona. E às vezes precisa dar mais uma apertadinha. E essa apertadinha, a gente... Meu Deus do céu. Ontem, deitei um pouco mais cedo, meia-noite acordei. Falei, 10 e pouco, falei, meu Deus, que hora que é? O sono fugiu. Aí eu fui tomar água na cozinha, aí eu percebi que Deus queria falar comigo. Sabe o que se viu um pensamento? Falei, nossa, parece que Deus quer falar comigo. Faz tempo. Irmãos, coisa boa, você pega, começa a falar com Deus. Você não sabe nem como é que você começa, mas você começa. Principalmente você começa a relembrar. É segundo o período que você está vivendo. E eu comecei a relembrar tanta coisa para Deus. Isso. Até então eu só estava falando com Deus devagar.
Aí eu percebi Deus na conversa. Irmãos, é bom demais. Aí aquelas esperanças que estavam mortas, começam a reviver, porque você está em Deus. De repente dá 1 hora, dá 2 horas, o sono foge, você vira para um lado, você vira para o outro. Aí, só que você sente Deus. E eu senti, que não estou contando isso para me gloriar, eu senti que o caminho é por aí. Da minha parte eu já sei o que Deus quer chegar. Então eu tenho de dar meus pulos. Aí na oração Deus começou a falar comigo. E o Senhor começou a me relembrar. E se eu quiser alguma coisa, irmão, da minha parte, eu tenho de buscar muito mais. Porque não foi diferente com aqueles irmãos que Deus surpreendeu. Se você quiser, como se diz, surpreender Deus, ninguém surpreende Deus, mas Ele surpreende a gente. O que você tem de fazer? Aquilo que você ainda nunca fez. E Deus usa de uma maneira simples, só que você tem de sondar o que Deus quer. Tem pessoa que às vezes Deus está usando uma pessoa que nem é crente. E está falando com você e você não capta que é Deus. Se uma pessoa do nada falou alguma coisa para a sua fé, foi Deus. Eu disse para os irmãos que eu vi Deus falar através da minha mulher semana passada. Eu falei, meu Deus, minha mulher nunca falou isso. Já sei o que Deus está querendo. O que Deus estava querendo? Jejum. E quando Deus pede para a gente, faça, que vai dar certo. Depois disso eu vi Deus novamente, agora não precisou usar ela. Eu percebi que Deus queria isso. Então isso, irmão, traz para a nossa vida algo glorioso. E no nome de Jesus, se Deus fala com você, faça o que Deus pedir. E é por aí. E é através disso que Deus vai operar. Nós estamos vivendo uns dias que só misericórdia. Como estão uns dias difíceis. Senão nós vamos ficar aqui só clamando, está difícil, está difícil, está difícil. Porém, Deus não mudou. Mudou? Igual esse tema, agindo Deus. Aí hoje me veio, peraí. Se Deus quer agir, o que eu posso fazer para Deus agir? Tem muita coisa. Muita coisa faz Deus agir. Você vai pela Bíblia, você vai ver Deus agindo tremendamente. E às vezes Ele está só esperando a gente agir. Então, da nossa parte, a gente tem que fazer. Confiar nele, buscar Ele. E Ele começa a trabalhar. E é difícil. Sabe por quê que eu estou falando isso? Eu percebi Deus fechando portas. Se Deus está fechando porta, é porque Ele vai abrir outras portas. Deus está falando com alguém aqui. Eu nem imaginava falar isso. Então, quando Deus está fazendo uma coisa para te frustrar, para te machucar, é porque Ele já tem algo diferente. Só que você tem de buscar. Ao invés de você frustrar e se entregar, não se entrega. Isso foi o que Deus falou comigo essa madrugada. Eu vi portas fechando. Eu vi as coisas tudo rebentando. Só que Deus tem uma maneira para você. Se fechar todas as portas, Deus abre outras. Mas o importante é você não desistir e ficar no Senhor. E às vezes o próprio Deus permite que está usando eles para fechar. Só que é aí que você cresce. Então faz isso. Muitas coisas virão, mas o importante é você não desistir e ficar em Deus. Muitas coisas vai doer, como tem doído no meu coração, dói. Só que o importante é você não ceder. E fica na promessa. Porque é daqui para frente. E no nome de Jesus o Senhor vai ser glorificado. E quando Ele começa a agir, Ele age, olha, em todo sentido. Porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida. Então Ele é o Senhor na fartura, na bonança, também na necessidade. De todo jeito Ele vai suprir, porque Ele é o seu Deus. E eu senti de falar isso, do nada. Fica com essa palavra. Deus vai usar a nossa irmã Núbia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Está difícil? Tá muito difícil. Mas Deus vai dar graça. Eu mesmo estou tendo dificuldade para dirigir um culto que só Deus sabe. Eu queria ficar só caladinho. Gostoso é quando Deus te dá mensagem, você prega.
Dirigir, eu estou sentindo a dificuldade que é dirigir um culto. Meu Deus, é muito difícil. Só que Deus é fiel. Amém? Então Deus está tratando comigo. Eu já dirigi culto, 1, 2, e cantar alegre, cantar pregar, fazer tudo. Mas não está fácil. Pior, irmãos, que quanto mais você vai crescendo espiritualmente, Deus te revela algo. E tem coisa que Deus te revela, você tem que ficar calado. É só para você. O tempo de Deus virá que você pode falar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim, né? Eu tive com a minha mãe internada e lá eu tive um momento na madrugada que eu pedi para o Claudinei levar minha Bíblia, né? Porque eu falei, eu vou ficar aqui horas e horas, eu vou aproveitar, né? Por mais que tenha o celular, mas sei lá, poderia acabar a bateria, sei lá, poderia acontecer qualquer coisa. E eu queria ter esse momento, né? Porque eu gosto muito de ler, então eu falei, vai ser ótimo, né? Vou ter muito tempo. Só que a bebê com 12, uns 8 anos, não, 7 anos atrás, eu perdi a minha avó. E no último dia de vida dela, eu tive a oportunidade de estar com ela. E ela foi a pessoa que me ensinou a ler a Bíblia, né? Mais que era a doutrina católica, né? Mas eu ficava vendo missa o dia todo, rezando terço o dia todo. E a gente tinha um momento que ela falava, vamos ler a Bíblia. E ela não tinha estudo, ela não era assim, né? Não tinha, naquela época, acho que era bem difícil, tempo de roça, né? Então o pessoal mais antigo tem muito assim, mas ela lia a Bíblia e ela me ensinou. E no último dia que eu fiquei com ela, ela estava bem. E aí eu falei, minha tia falou assim, Débora, ela não está dormindo à noite. Ela não está dormindo de dia, não está dormindo de noite, nem nada, mas é só você ficar aqui pertinho dela. Se ela precisar de alguma coisa, ela não estava falando mais, estava acamada, tudo. Eu falei, tá bom. E aí eu fui ficar com ela, e aí eu peguei e falei, vó, vamos ler a Bíblia? E ela só balançou a cabeça, né? Aí eu fui abrir a Bíblia, li a Bíblia para ela. No final da tarde ela foi internada, deu uma infecção generalizada e ela veio a óbito. E eu fiquei com isso no meu coração, né? Por muito tempo. Falei assim, nossa, o Senhor levou ela, né? Justo com a palavra que eu tinha falado para ela, né? E se eu não tivesse falado, talvez ela não iria. E na época a gente questiona muito, né? E no momento com a minha mãe, essa semana, eu falei, mãe, vamos ler a Bíblia? Aí minha mãe falou assim, vamos, né? Só que eu não tinha esse convívio com a minha mãe. Então não tinha essa intimidade, igual eu tinha com a minha avó. E aí só que assim, como eu ia ler, né? Eu falei, mãe, vamos ler a Bíblia, né? Aí ela falou, não, vamos, pode ler, né? E ela bem debilitada por conta da medicação. E aí a memória da minha avó veio na minha mente. E aí veio assim, você vai querer fazer isso de novo? Você vai querer ler mesmo, né? De novo. E aí eu falei, e se eu ler e minha mãe morrer também? E se eu perder a minha mãe também depois que eu entregar essa palavra para ela? E veio um medo tão grande. Mas o Senhor me lembrou, né? Que independente das situações que a gente vive, eu sou serva dele. Né? E se ele me deu aquela oportunidade para falar da palavra dele, eu tenho que usar. Né? Independente da situação, independente de como vai ser. E se ele levar ela, depois que ela ouvir a palavra, glória a Deus. Né? Hoje eu entendi isso. Mas naquele momento veio uma angústia muito grande. E aí depois, aí eu li o que eu já estava lendo, né? Estou lendo o Novo Testamento, e aí falei, mãe, vamos ler o Novo Testamento mesmo, né? Que tal, sem nenhuma passagem específica, vou só continuar minha leitura. Ela, não, pode ser. E aí li e tal, e aí ela dormiu, e aí eu fiquei, né, meditando. Eu falei, Senhor, em 33 anos da minha vida, eu nunca tive a oportunidade de falar com a minha mãe sobre a Bíblia. Eu nunca falei para ela, mãe, vamos ler a Bíblia? Mãe, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu nunca preguei para minha mãe, né?
E ali o Senhor me deu aquela oportunidade, né, de levar a palavra para ela. E eu levei, li, a gente acabou discutindo, né, assim, a palavra, né, expliquei um pouco do que estava dizendo. E aí eu senti uma paz tão grande, que hoje eu quero deixar para os irmãos o Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Não sou eu que sou boa, né? Não fui eu que quis fazer algo bom para minha mãe. Foi o Senhor, porque Ele é bom, né? Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade para sempre. E fez passar a Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Sião, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E hoje o rei de Bassá, porque a sua benignidade para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Então, tudo que é feito, tudo que Ele nos permite viver, é porque Ele, né? É para Ele, é para a adoração dEle, é para louvor a Ele. E a nossa vida, desde o momento que a gente aceita, deve ser para Ele, independente da situação e da aflição que nós estamos vivendo. Eu agradeço a oportunidade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, adorando a Deus. Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração. Fiquem à vontade, feche os olhos. Quem quiser ficar levantar, sinta-se à vontade. Senhor Jesus, eterno Pai, quero te agradecer por nós estarmos aqui novamente, te adorando, te buscando mais uma quarta-feira. Que o Senhor possa falar com os teus filhos. Que o Senhor possa abrir o meu entendimento para ministrar a tua palavra. Que a gente venha entender, Jesus, quem o Senhor é. E que o Senhor venha agir nesta casa. Te agradeço, Pai, pela tua presença. Te agradeço porque o Senhor está aqui conosco. Vai tirando todo impedimento. Vai tirando, Jesus, todo pensamento que nos deixa longe de ti. E que a gente possa, Senhor, aprender hoje mais um pouquinho do Senhor. Amém. Irmãos, estou muito feliz, como eu tinha falado. E, irmãos, eu confesso que dessa vez meu pai ele me pegou desprevenida. Porque sabe quando você passa por situações e aí você fala, ai Deus, eu não queria pregar. Mas aí quando meu pai chegou e falou, filha, Deus te mandou. E aí ele falou para mim o tema. E ele falou assim, antes de qualquer pessoa, Deus está te falando.
que agindo Deus, quem impedirá? Então ele falou isso para mim, e aí eu peguei e falei, aleluia, eu creio. Eu creio que enquanto eu estiver aqui ministrando, falando da palavra de Deus, Deus estará agindo na minha vida, Deus estará agindo na vida de vocês. Então basta a gente acreditar e confiar no Senhor. Então se Deus me deu a oportunidade de hoje estar aqui falando, novamente reforçando o poder dele, para eu despertar, para eu lembrar, filha, eu sou poderoso para resolver o problema. Qualquer situação, nenhuma é maior que o nosso Deus. Então vamos ler lá, né, em Isaías 43. Antes, irmãos, da gente ler o 13, vamos ler o 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardirá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dei ao Egito por ti um resgate, e Etiópia e Sebé por ti. Não, o 5 fala, não temas, pois eu estou contigo. E agora o 13, irmãos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que quando você leu, você lembrou de alguma palavra, ou você lembrou de algum hino. Porque quantos hinos que foram inspirados através dessa palavra. E ela é muito bonita, linda demais. Ainda mais quando nós entendemos que foi o próprio Senhor que escreveu. Foi Deus que falou aqui. Ele falou para a gente, não temas, eu estou contigo. Então, quantas situações a gente está passando. E aí você ouvir do próprio Deus, não temas, eu estou contigo, é muito forte. Ou quando ele fala, eu sou, é muito lindo. Então vamos lá. Irmãos, em Isaías 43 se passa numa época onde que Israel estava sendo exilado. E Isaías foi ministrar para o povo e começar a pregar para eles. Porque esse povo ele estava sem esperança. Esse povo ele estava passando por uma situação de escravidão. Eles pensou que não tinha mais solução para a vida deles, que talvez as promessas não iam se cumprir mais, que tudo ia se acabar e que não teria mais solução. Talvez eles pensou que Deus era contra eles, que Deus era ruim, e muitas palavras às vezes vieram na mente deles, porque as coisas não saíram como eles queriam. Mas o Senhor, ele aproveitou dessa situação para que o povo novamente olhasse para ele. Deus, ele é bom em todo tempo. Deus é bom em toda situação. Deus é bom em todas as diversidades. Sendo boas ou sendo ruins, o Senhor é bom para nós, que somos filhos dele. Uma palavra que meu pai falou hoje, falou, filha, tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E muitas das vezes você pensa, está dando tudo errado. Deus não vai usar essa situação para o meu favor. Mas quando a gente fala de Deus, Deus usa a situação ao contrário, ao nosso favor. E a gente entende que mesmo que não foi do seu jeito, foi para o nosso bem, foi para o melhor para nós. Agora você não entende, mas depois você vai entender. O não de Deus, ele fecha portas. Mas Deus abre portas muito maiores lá na frente. Você que não vê. E é o cuidado de Deus. O não também é o cuidado dele. E essa situação, irmãos, que Deus... Deus é tão lindo que eu já tinha estudado para pregar na escolinha. E aí, o que aconteceu? O povo, ele passou pelo exílio, mas ele não passou porque ele estava fazendo as coisas certas. O povo, ele estava sendo desobediente. Ele começou a desobedecer à palavra de Deus. Ele começou a viver uma vida fora da presença de Deus. Ele começou a adorar outros deuses. E ele começou a se afastar e ao pouquinho se contaminar.
E o Senhor quis dar uma alerta para ele: ei, você é meu, eu cuido de você, eu te protejo, mas tem que ser do meu jeito. E às vezes o Senhor, Ele permite situações difíceis, ruins, para você lembrar de quem é o seu Pai, de quem é o seu Deus. Para quando as coisas ficarem difíceis, você vai lá: não, peraí, está muito difícil, eu vou lá pedir ajuda para o meu Pai. Porque nós somos dependentes dEle. Nós temos que aprender que quando nós somos filhos de Deus, não é só quando nós é criancinha, não. Quando nós é criancinha, o pai, a gente pede mãe toda hora. Mãe, me ajuda. Mãe, faz isso aqui para mim. Mãe, eu estou com medo. Mãe, pai, me ajuda. Só que quando nós ficamos adolescentes, a gente começa: não, eu sou dona do meu próprio nariz, eu tenho independência, eu já sei fazer as coisas. E quando você é adulto, você às vezes nem avisa o seu pai que você vai fazer uma viagem. Minha avó ficava doida quando meu pai ia pregar, quando ia ministrar, e não avisava ela. E aí ela sempre tratou eles como se ele fosse criança, pro resto da vida. E é lindo isso. Eles sempre tratavam minha avó com muito respeito. Mas quando você cresce, você fala: não, mãe, eu já sou adulta, eu já trabalho, eu já ganho meu salário, eu já tenho filhos. Você não precisa cuidar mais de mim, eu sou independente. Só que quando a gente se trata do nosso Deus, a gente tem uma dependência dele pro resto da vida, meus irmãos. A gente tem a dependência dele quando nós é criança, quando nós é adolescente e quando a gente for adulto, quando a gente estiver na velhice. Porque nossa vida está nele. E se não for ele, o que será de nós? Então o Senhor, Ele tem um cuidado com o seu povo desde o ventre até o último dia. Ele se importa com você em todos os momentos. Quantas vezes eu já ouvi pessoas ímpias que falavam assim: eu não vou orar não, porque isso aqui é tão pequeno. Deus tem tanta coisa, tem guerra, tem tanta coisa lá fora. Como Deus vai se importar com uma situação que está acontecendo comigo? Porque eu vou encher o saco de Deus? Meu Deus! Se essa pessoa soubesse o quanto o Senhor, Ele esperava ouvir a voz dela, para falar: filha, eu estou aqui, pode falar, desabafa, eu estou aqui para te ouvir. Mas não, às vezes a gente tem ainda aquela mentalidade: o Senhor não se importa comigo, isso aqui é pequeno, ixi, isso daqui é tão pequeno, como que Deus vai se importar, tem tanta coisa maior. Mas você tem que entender que você é importante para Deus, a ponto de Ele se importar com os mínimos detalhes. E um testemunho, irmão, não importa se você vai contar um testemunho grande que Deus te deu uma casa, ou se Deus te deu uma caixa de bombom porque você estava com desejo. O Senhor é aquele que cuida dos mínimos detalhes. E Ele é um Deus bom e poderoso. E por isso mesmo, Ele permitiu que o seu povo fosse exilado, preso, para que ele não se corrompesse, para que não se perdesse, do que ele ficasse livre, mas ele estivesse fora da presença de Deus. E foi essa situação que fez com que o povo olhasse. E onde que foi esse momento de angústia, de medo, de apavoro, que se encontra essa palavra. Por isso que ele falou: não temas, eu estou contigo. E aí ele começou a falar na palavra. Por isso que eu acho tão lindo. Eu vou reforçar novamente. Quando passares pelas águas, estarei contigo pelo rio, e não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Nenhuma chama arderá em ti. O Senhor estava reforçando: filhos, lembrem do que aconteceu com o teu povo. Lembra quando o povo passou pelo deserto, quando eles estavam no meio do Mar Vermelho. Eles estavam passando por uma tribulação, mas eu estava com eles. Eu não deixei que tocassem neles. Eu não deixei eles se afogarem. Eu não deixei que o povo de Israel destruísse eles. Quando eles estavam naquela situação, eles estavam no deserto, chegou o rio. Deus pegou e falou assim: Moisés, pega esse cajado e através de mim você vai abrir. Não foi através de Moisés, foi através de Deus. O próprio Deus abriu o mar.
Foi algo extraordinário, algo que nunca foi visto, algo que imagina que para nós, hoje em dia, seria coisa de filme, extraordinário. Você vê o mar se abrir para aquela época que não tinha tecnologia, não tinha nada, apenas tinha a fé de um homem num Deus, porque ele acreditou na palavra do Senhor. Se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me guardou, o Senhor trouxe esse povo, o Senhor não vai deixar esse mar impedir o que Deus tem para nós. Deus não vai deixar aquele exército impedir. E aquele homem, Moisés, colocou o cajado no meio. E quando ele colocou no meio do mar, se abriu. E o povo se passou. Deus, ele usa situações para salvar o povo. Deus usa aquilo que parecia para a sua destruição ao seu favor. E Deus faz aquilo do impossível virar milagre. Porque impedindo Deus, quer dizer, agindo Deus, quem impedirá? Não importava se aquilo lá era absurdo, se aquilo lá não tinha lógica. Deus, ele trabalha fora da lógica. Deus trabalha fora da ciência. O Senhor, ele é poderoso para fazer aquilo que era impossível a nós. E o Senhor fez, e o povo passou. E nada tocou neles. Eu fico imaginando como deve ser lindo. Parecia, às vezes, um aquário. Imagina você ver uma baleia enorme passando e o povo passando e indo. E Deus é tão maravilhoso que o povo passou. Depois que ele passou, ele deixou o inimigo entrar. Quando o inimigo entrou, fechou. E matou aquele inimigo. Faraó nada tocou no povo de Deus. E aí, como eu falei, aquela situação contrária, que parecia super difícil, foi uma estratégia do Senhor para destruir o inimigo. Às vezes você está falando, nossa, essa situação vai me destruir. Mas, na verdade, ela vai te fortalecer. Às vezes essa situação, ela para muitos vai falar, nossa, vai destruir ela, vai te fortalecer. E o inimigo, ele que vai ser destruído, ele que vai ser derrotado, porque não vai te tocar, não vai ser atingido. Ah, como Deus é poderoso, como Ele é lindo. Deus, Ele é tão bom, e às vezes a gente acha que Deus não vai agir no nosso favor, que como Deus permitiu uma situação ruim acontecer nas nossas vidas, é porque Ele não nos ama. Mas aqui está escrito na palavra que o Senhor, Ele é bom. E que nenhuma maldade há nele. E que todos os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e de prosperar. Então, como que um Deus que é tão bom, Ele vai deixar o seu povo? Não, Ele é um Pai que zela, é um Pai que cuida. Quando eu estava estudando, eu estava falando com Deus e eu falei, Senhor, eu acredito que essas mensagens, essas campanhas que Deus está falando, tocando o coração do meu pai, são palavras que não é para a gente olhar, pedir para o nosso milagre, mas são coisas espirituais. Deus está trabalhando para que a gente olhe para o nosso Deus. A gente focou na outra campanha de Josué, que a gente estava vendo uma situação que era impossível para o homem. Hoje, novamente, um tema que é quem impedirá o agir de Deus. E aí a gente traz palavras onde que a gente fala, era impossível para o homem, mas para Deus não era. Eu acredito que Deus, Ele está fazendo com que a gente pare de olhar para a gente e comece a olhar para Deus. Comece a falar, Senhor, quem és Tu? Fala para mim quem és Tu, se apresente em minha vida. Jesus, entra nessa situação que é impossível para mim, mas para Ti não é. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, Deus, eu quero saber quem é esse Deus, que agindo eu, quem impedirá? Quem é o Senhor? E eu comecei a pensar em quantas vezes o Senhor visitou o povo, quantas vezes o Senhor entrou em providências. E o Senhor, Ele está alertando a Bíblia inteira, e Ele reforça. A irmã leu um versículo, que é um texto que fala todas as vezes, colocando as histórias
filho, lembra daquela história? Lembra quando eu te salvei? Lembra quando eu matei aquele povo? Lembra quando eu destruí os reis que eram poderosos? O Senhor, Ele está hoje falando, filho, lembra do que eu te fiz. Lembra de onde eu tirei. Lembra de onde você estava. Filho, lembra do que eu já fiz por você. Esse texto aqui, ele é tão maravilhoso, porque às vezes o povo pensou assim, agora o Senhor, Ele vai me destruir com palavras. O Senhor vai acabar comigo. O Senhor vai fazer mal para mim. Mas é onde que é uma palavra que não é de exortação, mas ao mesmo tempo é de alívio, é de cuidado. É uma palavra de pai que fala assim, filho, eu te amo. Ah, filho, se você soubesse o quanto eu te amo, o quanto eu cuido de você. Ah, filho, não temas. Eu sei que aconteceu tantas situações, mas eu ainda estou contigo. Um pai não vai virar as costas para um filho. O Senhor, Ele ama tanto o seu povo, que Ele permitiu situações. E aí Ele fala, olha, eu estou aqui. Lembra que eu fiz por você? Lembra? Eu ainda farei, se você quiser. Então é um momento onde que o Senhor, Ele quer um conserto com aquele povo. Ele falou assim, olha, eu estou aqui. Eu ainda não esqueci de ti. Mas eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você seja remido. Eu preciso que você volte. Volte ao primeiro amor. Volte à presença. Se você saiu da presença de Deus, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de agir. Porque o Senhor, Ele só vai agir na sua vida se você quiser, irmãos. Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. O inimigo não pode impedir o agir de Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. E a palavra dEle fala assim que Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos justos. Ele não cuida dos ímpios. Ele não cuida dos desobedientes. Ele cuida daqueles que estão debaixo da palavra dEle. Aqueles que considera filho dEle. Aqueles que buscam o Senhor. Como que você quer que Deus faça na sua vida se você não tem buscado o Senhor? Como você quer viver as coisas do Senhor se você prefere viver as coisas da terra? Ai, meu Deus, como essa palavra dói. Essa palavra dói. Mas o Senhor hoje está falando, filho, eu estou aqui por você e eu quero agir na sua vida. Mas você precisa falar, pai, pode agir na minha vida. Se o Senhor quiser, pode agir na minha vida. Mas você precisa falar para Ele. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa não temer. Porque o medo é a ausência de confiança. E se você tem um Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, por que você vai temer? Por que você vai dar lugar a esse medo? Eu acredito que quando a gente começa a ter medo, é porque a gente não está tão perto do Senhor. Porque quando a gente está perto do Senhor, a gente não tem medo algum. A gente expulsa demônios, a gente não dá legalidade a pensamentos que fazem a gente pensar coisas ruins, porque os pensamentos que estão na nossa cabeça são pensamentos de paz, pensamentos que falam do Senhor, que falam, não, Deus, Ele é fiel, Ele é o Deus do impossível, e você começa a alimentar o seu espírito, e o seu espírito está tão presente na presença de Deus, que não há lugar para esse medo. E quando esse medo bate, você fala, não, eu não preciso temer, porque o Espírito Santo está dentro de mim, e eu acredito em Deus, eu acredito que o Senhor pode agir. Por isso que tem pessoas que passaram por situações que elas não tiveram medo. E hoje o Senhor me fez lembrar que está escrito assim, ó. Na verdade, eu não coloquei o versículo em si, mas é aquela história que estava Cedraque, Mesaque e Abednego em Daniel. E é tudo interessante porque é na época do exílio. Então, eles estavam exilados, seus pais estavam exilados,
E eles saíram de lá e foram para o Egito. E lá eles começaram a viver uma vida totalmente fora da realidade deles. Imagina, você estar preso, você ser escravo, mas você começar a chegar num lugar onde te oferecem banquetes, onde te oferecem várias coisas, mas para você receber aquilo, você tinha que negar a sua origem, você tinha que negar o seu Deus. Mas chegou um momento onde que eles tiveram que tomar uma decisão, onde ou eles se prostravam àquele rei, ou eles se levantavam e seriam mortos, iam ser levados à fornalha. E eles preferiram ser levados à fornalha. E aí eu vejo que o medo não tomou conta deles, porque eles eram tão presentes na presença de Deus, porque eles jejuavam, eles oravam com Daniel, eles buscavam a presença de Deus, mesmo naquele meio todo contaminado, eles não deixaram se contaminar. E quando veio a adversidade, eles se levantaram e falaram: olha, eu não vou me prostrar, porque eu creio num Deus de Israel. E eu não vou me prostrar contra ti, rei. Não tenho nada contra o Senhor. Mas eu não posso fazer isso, porque isso é contra o meu princípio. E aí ele fala uma frase que eu acho muito bonita: se Deus quiser me salvar, amém. Ele vai me salvar. Mas se não, eu estarei louvando ao Senhor lá no céu. Então, o que ele fez? Ele falou: Deus, se Ele quiser, Ele me salva. Mas se não, eu estou satisfeito. Porque eu sei de onde eu vim e de onde eu vou. Eu sei que eu vou para o céu. E aí eles foram provados. Quando colocaram ele na fornalha, todos aqueles que tocaram foram queimados e muitos mortos. E aí o rei falou: é impossível eles viverem lá. É impossível eles sobreviverem. E aí aumentou 7 vezes mais o fogo. E aí eles olharam: 1, 2, 3, 4. Mas eu mandei 3, como que tem 4 ali? Tem alguém a mais ali. E aí eles falaram: mas a gente não colocou 3 lá? Não, tem 4. E eles não só ficavam lá dentro, mas eles andavam de um lado para o outro. E as suas roupas não foram queimadas. Como que pode homens que só de colocar a mão, só de colocar as pessoas lá morreram, só de estar perto, e pessoas que estavam lá dentro não foram mortas? Porque foi Deus que agiu na vida deles. Porque a palavra, como falou, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus não quisesse que matasse eles, não ia acontecer. E foi isso que aconteceu. O Senhor falou: eu não permito que toquem nos meus filhos, eles são meus. E a presença dele estava lá no meio deles. E onde que eles saíram de lá, e aí foi glorificado, Deus foi glorificado naquela situação. E aí o rei falou: quem é vocês? Quem é o Deus de vocês? Porque o Deus de vocês protegeu vocês dessa situação. Então eu me prostro diante ao Deus de vocês. Então tem situações que Deus permite para que Deus seja glorificado. E Deus vai te proteger de todas as adversidades. Às vezes você vai falar: Deus, eu neguei o Senhor e agora eu estou passando por isso. Mas saiba que o Senhor, Ele está com você no meio dessa adversidade. E o Senhor te dará a vitória. E o Senhor não vai deixar te tocar. Não vai deixar. Tem uma passagem que fala assim, não te molestarás, não temerás espanto noturno, nem que seta que voe de dia, nem que peste na escuridão, nem a mortalidade a molestará ao meio-dia. Mesmo que as situações estejam muito difíceis, muito calor, muito frio, uma situação que você fala: meu Deus, eu não vou aguentar. O Senhor, Ele está contigo. Ele não vai deixar que nenhum mal te toque. E mesmo que você passe por isso, você não será atingido. Você pode passar pela tribulação, mas essa tribulação, ela não vai te matar. Ela não vai te destruir. Ela vai te dar força. Ela vai te fazer gerar, produzir. Aleluia. Deus é tão bom porque Ele vai te dando sabedoria, sabe? Porque eu tinha gravado essa mensagem e eu já tinha esquecido.
em Romanos 5:3 fala: não só isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado da esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Irmãos, o Senhor, Ele quer produzir esperança na nossa vida. Esperança é a gente confiar nele. Mas a gente só confia quando a gente persevera. E a perseverança é eu vou continuar. Eu estou determinado a conquistar aquilo. E provações, irmãos, fazem a gente ter perseverança. Eu acho lindo na vida do crente, porque vai pessoas lá do mundo que vão falar assim: por que você não desistiu? Tá tão difícil para você, mas a perseverança que Deus coloca na nossa vida, o amor que Deus coloca em nossas vidas, faz a gente entender que por mais que esteja difícil, a gente não para, a gente continua. Tem pessoas que falam: nossa, se eu fosse você, eu já tinha desistido, porque eu não ia suportar. Eu não ia suportar essa carga que você está carregando. Eu não ia suportar esse sofrimento. E a pessoa, ela começa até a se inspirar em você. Às vezes a pessoa não fala por maldade. A pessoa fala assim: eu te admiro. Porque se fosse eu já tinha me entregado os pontos. Se fosse eu já estava numa cama. Se fosse eu já estava tomando remédio. Se fosse eu já tinha tirado a minha vida. Mas tem algo diferente na sua vida. Tem o Espírito Santo que está te dando força para suportar. Suporte os limites, suporte as diversidades, suporte, porque o Senhor, Ele está contigo. E um momento vai cessar, uma hora você vai sair do exílio, uma hora você vai passar pelo mar, e o Senhor te dará a vitória. Confie no Senhor, confie no processo que Deus permitiu na sua vida. Olhe para essa situação não como, nossa, é o meu fim. Mas é simplesmente um ambiente próprio, um ambiente para que Deus faça na sua vida. Irmãos, os melhores testemunhos são quando você está na prova. Os melhores momentos que você vai ter com Deus é quando você vê que você não pode fazer e Deus faz. Os melhores milagres, você vai contar as melhores experiências, é quando você está passando por um momento muito difícil e você vai falar: Deus, eu não estou suportando. Me ajuda. Quando eu sou fraco é porque eu sou forte. Quando eu vejo que eu sou impotente, eu sei que Deus, Ele está me sustentando. Eu sei que Deus está perto de mim. Tem um versículo que fala assim: perto está o Senhor no dia da tua angústia. Quando você estiver angustiado, fique feliz. Porque o Senhor, Ele está do seu lado, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo e Ele vai agir na sua vida. Irmãos, esses dias atrás, eu recebi umas notícias que me deixou muito triste sobre a minha saúde. E aí eu fiquei até desesperançosa. Na hora me bateu, sabe, aquele medo, me bateu aquela angústia, porque às vezes a gente pensa assim: não vai acontecer comigo. E aí às vezes esses ventos, essas tribulações vêm para tentar nos atingir. E muitas das vezes ela tenta atingir nos seus maiores sonhos. E essa notícia começou a atingir o meu sonho. E o meu sonho ainda não aconteceu. E eu estou esperando no Senhor. E tem hora que eu falo: Deus, eu tenho que perseverar muito, porque quando eu falo vai acontecer, não acontece. E aí eu fico triste, mas aí eu falo: tudo colabora para aqueles que amam a Deus. O Senhor sabe o tempo certo. E o Senhor, Ele está produzindo esperança dentro de mim. E eu tenho glorificado o Senhor. Mas tem hora que vem de novo aquela angústia, vem aquela tristeza. E aí eu olho e eu lembro do Senhor. E nesse dia, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele fala com a gente. Eu vim numa quarta-feira, eu não queria,
Meu pai sempre me dá oportunidade. Eu não quis oportunidade. Falei, pai, não me dá oportunidade porque eu estou muito triste. É uma notícia que acabou comigo, pai. E eu estava mal, eu estava triste. E aí Deus usou a irmã, ela leu um salmo. E aí eu falei, Jesus, era tudo que eu precisava. O Senhor falou comigo no meu espírito. E aí eu falei, o Senhor, Ele é fiel, Ele vai fazer no tempo dEle. E aí eu até postei. Quando eu postei, uma pessoa até falou, uai, Deus fez na sua vida? E aí eu falei assim, não fez não, mas eu já estou vendo lá na frente que o Senhor fará. Eu já comecei a glorificar a Deus, falando, Deus vai me curar, Deus vai fazer, Deus vai restaurar a minha terra. E aí Deus usou a irmã, a Michele pregou muito, e aí depois ela entregou uma palavra e eu falei, Deus, Tu és fiel, porque eu precisava ouvir a Tua voz. Saiba que nesses momentos de angústia, o Senhor, Ele quer falar com você, Ele não te esqueceu, Ele não quer destruir os seus sonhos, mas Ele quer te usar no meio da diversidade. Ele quer que você conte um testemunho que você precisou dEle. Porque a gente, irmão, é falha, a gente é pecador, a gente não sabe escolher, a gente não sabe fazer as coisas, a gente faz as coisas às vezes muito meia boca. É Deus que faz, toma prumo, faz as coisas certas. Eu morro de rir quando eu leio na palavra, falo assim, olha, quando você for fazer uma coisa, faça com excelência, faça com amor. Quando eu leio lá, fala assim, olha, o seu patrão, seja bom para o seu patrão. Se você é escravo ali na parte que o pessoal era escravo, mesmo você sendo escravo, seja bom para o seu senhor. E eu falo assim, nossa, como Deus, Ele nos ensina a ser gente, né? E a gente é só melhor com Ele. Bom é Deus. Então, a palavra do Senhor, Ele faz essas coisas. Então, o Senhor, Ele está me ensinando. E da mesma forma que Ele está me ensinando, que Ele está usando essa situação, Ele vai usar essa situação para fazer um milagre. Quando a irmã estava contando aqui sobre o medo que ela estava sentindo, eu falei assim, realmente, é uma situação tão difícil. Ela não queria viver isso, ela não estava nos planos dela, ver a mãe dela acamada, mas Deus permitiu aquela situação mais difícil para que ela tivesse uma conversa com a mãe dela, para que ela pudesse falar de Jesus. Olha, Jesus foi glorificado naquele hospital, Jesus permitiu aquela situação para que a palavra, a boa nova fosse chegada ao coração dela. Talvez se ela tivesse com saúde, ia entrar num ouvido e sair no outro. Mas como naquele momento a terra estava preparada e foi onde que a semente entrou. Vai ter vezes que o Senhor vai preparar a nossa terra em adversidades. Mas saiba que é nesse momento que vai germinar e vai florescer. E Deus vai ser glorificado através das nossas tribulações, que vai gerar perseverança, que vai gerar esperança. E Deus fará sobre as nossas vidas. Porque nós cremos nesse Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então essa é a palavra, irmãos, que hoje você possa sair determinado, Senhor, haja na minha vida, eu acredito em Ti, eu entendo que o Senhor está no controle de tudo. Se você às vezes falou, Senhor, me perdoa, se você de alguma forma blasfemou, se você falou, reclamou, se você disse, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Agradeça a Ele, porque através dessa situação, o Senhor gerará um grande testemunho através da sua vida. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Serei fiel, meu bom Jesus, serei fiel. Serei fiel, meu bom Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia que passar,
serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia que viver, serei fiel. Cada vez, meus irmãos, que Jesus nos dá a oportunidade de nós ouvir a palavra, sempre Deus tem algo novo para nós. Sempre Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida. Este é o cuidado de Deus para conosco. Quero louvar a Deus pela vida da Núbia. E Jesus continue te abençoando, né? Te dando graça, te ajudando e sendo um vaso nas mãos do Senhor, né? A Núbia congrega numa igreja bonita. Esses dias eu falei para o Vanderlei, você está de parabéns. Igreja linda, 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 né? Eu tive o privilégio de congregar lá quando era uma casinha baixinha, pequenininha. Isso quando eu tinha meus 17, 18 anos mais ou menos. E os anos passaram, entra um pastor, vem outro e vai. E hoje temos ali um lindo templo. Agora, a igreja da Vila São Sebastião é uma igreja que já está formada, uma igreja completa. Tem muitas almas ali, né? Mas, para aqueles que têm uma chama de Deus, a chama do Espírito Santo, é bom aproveitar essas oportunidades que a Núbia está aproveitando, né? Aqui, por exemplo, eu estou orando a Deus, irmão. Estou orando, né? Tem momentos que não é fácil. Não é fácil, né? Tem momentos difíceis. Mas o nosso Deus que prometeu estar conosco, Ele está conosco todos os dias. Aleluia! Então é bom, né, aproveitar. A Núbia teve uns tempos, congregou com a gente aqui, foi uma benção, né? E aqui tem serviço. Aqui precisa, quem quiser trabalhar, tem serviço aqui, né, irmã Maria Betânia? Tem serviço aqui. Nós não dá conta não, viu, Núbia? Não dá conta de jeito nenhum. Estou orando, irmão, para que Jesus possa abençoar, né? E nos dar graça. E graças a Deus eu tenho certeza que Deus vai continuar dando vitória. Pois bem, vamos agradecer a Deus por esse culto. Deus te abençoe, irmã Núbia. As irmãs, nossa palavra de gratidão pelos esforços das irmãs. E mais esta oportunidade de estar conosco. Nosso irmão Claudinei, que Jesus continue te abençoando. E vamos continuar orando pelo Claudinei, né, irmã Débora? Para Jesus mudar esse cativeiro, né? Eu sei que não é fácil. Já passei por isso aí. Já. Quantas festas que eu perdi. Quantos trabalhos bons. Falei, meu Deus, Jesus. Mas não podia sair. Compromisso com aluguel, compromisso com água, luz, compromisso com filhos. E compromisso daqui, compromisso dali. Falei, Jesus. Aí cheguei perto do pastor, falei, ó, pastor, não conta comigo no meio da semana. Só os domingos e olha lá. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu quero louvar a Deus por isso. A Fátima aguentou a parada. Ficava com esses meninos. De manhã eu ia para a escola dominical. Ela não podia estar em todas as escolas. Na medida do possível, ela ia, eu levava, mas na maioria das vezes ela não podia. Terminava a escola, naquele tempo tinha ensaio com os jovens, e eu tocava, e eu ficava no ensaio.
Eu ia em casa, almoçava, descansava 1 hora e ia fazer visita. Fazia visita até 4 horas, 4h30, chegava em casa, arrumava para o culto. E quando nós ia dormir, era mais ou menos 10 horas, 10h30. Isto era todos os domingos. Quando eu não ia para a vigília do sábado à noite. Tinha oração, a gente participava. Então o que eu pude fazer, fiz. Aí Jesus me levou lá para o aeroporto. Lá Jesus me deu uma casa. E os anos passaram. Quando foi um dia, numa oração na nossa casa, uma casa simples. Nesse tempo o Ismael era solteiro. E aí Deus usa uma profeta. Era mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite. Na nossa casa. Deus usa uma profeta. Eis que eu vou mudar o seu ciclo de vida. Vou mudar a sua forma do seu trabalho. Aguarde, porque eu tenho uma grande obra para realizar na sua vida e por isso estarei mudando o seu rótulo de vida. Irmãos, foi a glória de Deus. Nesse tempo, nossa casa não tinha nem energia. Nós usávamos lampião e era uma situação complicada. Naquele tempo, os bairros poderiam construir sem os melhoramentos. E eu, mas a Fátima, com a graça de Deus, fechamos a cara e enfrentamos, junto com a família. O Ismael deu uma mão muito boa para nós, ajudando nós, enfrentando dificuldade com a gente. Sofreu muito. Ismael, Deus possa abençoar ele, viu? O galardão dele vai ser muito lindo. Passaram-se os anos. Quando era mais ou menos umas 9h30 da noite, eu estou subindo a Orlando Dompierre com o veículo que eu trabalhava, da empresa, e eu falei, mas que saudade da igreja, que saudade das festas. Estou perdendo muita bênção, meu Deus. Aí o Senhor falou comigo, fica no seu lugar, muito em breve eu estarei mudando a sua posição. Você sairá daqui e eu colocarei você numa outra empresa para você fazer a minha obra. E eu acabei de ouvir essa palavra, fui embora, fiz o que tinha de fazer, cheguei em casa mais ou menos 11 horas da noite, falei para a Fátima, e nós ficamos na dispensação de Deus. Quando surgiu a oportunidade de eu estar nesse serviço, que eu ia entrar na próxima semana, eu fui orar. Falei, Jesus, mas é isso que o Senhor quer de mim mesmo? Que mudança? Aí o Senhor falou comigo novamente. Porque, irmãos, é gostoso você ter comunhão com o Espírito Santo. Isso é lindo. Ele não deixa você errar. Aí o Senhor falou comigo, lembra do que eu falei para você há anos atrás? Está lembrado? Aí quando ele falou para mim isso, eu chorei, virei uma criança nas mãos do Senhor. E estou aonde eu estou há 35 anos. E preciso tomar uma decisão. Os irmãos orem a meu favor. Eu estou precisando tomar uma decisão com relação ao meu trabalho, mas não quero errar. O mesmo Jesus que me colocou lá é o mesmo que vai me tirar. E eu preciso tomar uma decisão. Os irmãos orem nesse favor. Quando eu entrei nesse serviço, irmão, nesse trabalho, fazia mais ou menos uns 6 meses, nós assumimos uma congregação. Aí Jesus levou nós lá para Cristais Paulista. Passei um tempo lá aprendendo muito. E Jesus me levou para uma fazenda perto de Jericoara. Cuidar de 4 crentes, Maria Bethânia.
uma missionária que era uma bênção. Se Jesus não levou ela, ela congrega no Veracruz. Uma missionária é uma bênção. E juntava eu, a Fátima, a Líbina e a Lídina. Os outros eram pequenos, ficavam brincando, e nós íamos evangelizar a fazenda. E à noite, grandioso culto. Foi uma bênção. Uma das épocas mais gostosas que eu passei no meu ministério, viu, irmãos? Uma das épocas linda, 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 linda. E com isso, já passamos em algumas congregações e estamos aqui, pela bondade de Deus. E nas oportunidades que o Ismael teve, esteve ao nosso lado, e eu louvo muito a Deus pela vida do Ismael, né, vida da sua família. Estamos orando, irmãos. Estamos orando para que Jesus continue dando graça, né? Então, há momentos na nossa vida, como obreiro, temos os testes, irmãos. Deus nunca te coloca na frente do trabalho sem passar por uma experiência. Ele te prepara, te capacita para quando você estiver no lugar que Ele quer, você vai enfrentar, vai passar o mar vermelho e a vitória vai chegar, porque Deus é fiel. É isso que eu aprendi. Né? E todos os pastores falavam para mim, olha, quando você vê a luta, fica firme, conta a vitória, porque é Deus que está te preparando para uma outra batalha, para um outro grande desafio. Aí eu falo assim, Jesus, eu tenho que parar. A Fátima fala lá, nós temos que descansar. Mas o nosso descanso não é aqui, viu, irmãos? Nosso descanso é lá. Quando a gente pensa que nós temos que parar, aí que a coisa pega mesmo, viu? Jesus! Então eu propus no meu coração, enquanto Jesus me der vida e saúde, vou fazer aquilo que Deus me dá. Enquanto Ele estiver me dando vida e saúde. Esses dias, a pressão foi 17. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Jesus, tem misericórdia. A Fátima assustou, lá, irmão, medir a pressão. Aí, lá, essas cidades menores, elas são bem mais fáceis, no tocante a consultas e tudo mais. Cheguei do culto, fui lá no centro de saúde, falei direto com o doutor, expliquei para ele. Aí ele mesmo foi medir a pressão. 12/8. Rapaz, você não precisa tomar remédio para controlar a pressão, não. Está excelente a sua pressão. Vai com Deus. Então é isso aí, mas Jesus é bom. Jesus é maravilhoso, é glorioso. Agora a gente tem que tirar o pé do acelerador, né? Mais devagar, né, irmãos? Mas Jesus dá graça para nós e vamos em frente em o nome de Jesus. Ficamos de pé. Está gostoso esse culto, viu, Ismael? Não dá nem vontade de parar, viu? Mas nós temos que descansar, né, irmãos? Porque amanhã, se Deus permitir, né, é dia de nós batalhar, né, irmão Claudinei? Então, que Deus possa te abençoar. A hora que Jesus quiser mudar, não precisa preocupar, não. Ele muda com a maior facilidade. Deus conhece a necessidade da obra, né, irmãos? Ele conhece. E eu tenho certeza que o Senhor é bom.